Olá, você está ouvindo um episódio de histórias e curiosidades científicas e tecnológicas. Hoje vamos falar sobre algo que mudou a forma como nos divertimos. Algo que começou simples, muito simples. Apenas dois retângulos e uma bolinha, mas que criou uma indústria inteira. Estamos falando de Pong, o primeiro videogame comercial, lançado em 1972. Um jogo que parecia brinquedo, mas que era genial. Um jogo que você provavelmente jogou, um jogo que mudou tudo. Se você tem mais de 60 anos, você provavelmente se lembra. Você provavelmente entrou em uma sala de fliperama, viu uma máquina diferente. Uma máquina que não tinha bolinhas de vidro. Uma máquina que tinha uma tela e dois retângulos. E uma bolinha branca se movendo. Você colocou uma moeda, pegou no controle e começou a jogar. Era simples, mas era viciante. Era Pong. Vamos voltar um pouco no tempo. Estamos em 1970. Computadores existiam, mas eram máquinas gigantescas. Máquinas que ocupavam salas inteiras. Máquinas que custavam milhões de dólares. Máquinas que apenas cientistas e militares usavam. Videogames não existiam. Fliperamas tinham máquinas mecânicas. Máquinas com bolinhas de vidro. Máquinas que você puxava uma alavanca e a bolinha caía. Você tentava fazer a bolinha cair em um buraco. Ganhava pontos. Era tudo. Mas havia um problema. Essas máquinas eram sempre iguais. Sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo jogo. Sempre o mesmo resultado. Alguns homens começaram a pensar diferente. Pensaram em usar computadores para criar entretenimento. Pensaram em criar algo novo, algo que nunca tinha existido antes, um videogame. Um homem teve essa ideia. Seu nome era Nolan Bushnell. Ele era jovem, ele era criativo. Ele trabalhava em uma empresa de computadores, mas ele sonhava com algo diferente. Bushnell viu um jogo em um computador da universidade, um jogo chamado Espaço Ar. Um jogo que dois jogadores podiam jogar, um jogo que era divertido, um jogo que era diferente. Bushnell pensou: se as pessoas gostam de jogar Espaço Ar em um computador, por que não criar um videogame simples? Um videogame que as pessoas pudessem jogar em uma máquina que pudesse estar em um bar, em uma sala de fliperama. Bushnell procurou um amigo. Seu nome era Ted Dabney. Dabney era engenheiro. Dabney sabia como fazer máquinas. Juntos, eles decidiram criar algo novo. Algo que mudaria tudo. Eles criaram uma empresa chamada Atari. Uma palavra que vinha do jogo de Go. Uma palavra que significava um movimento importante. Bushnell e Dabney precisavam de uma ideia. Uma ideia simples, uma ideia que pudesse ser feita com a tecnologia da época. Eles pensaram em um jogo de tênis. Um jogo onde dois jogadores batiam uma bolinha um para o outro. Um jogo simples, mas que era divertido. Eles contrataram um jovem engenheiro. Seu nome era Al Alcorn. Alcorn era talentoso. Alcorn tinha ideias criativas. Alcorn começou a trabalhar. Trabalhou durante semanas. Criou o código, criou a lógica do jogo, criou Pong. O jogo era simples. Dois retângulos. Um em cada lado da tela. Uma bolinha branca no meio. Os jogadores controlavam os retângulos. Moviam para cima, moviam para baixo. Tentavam bater a bolinha. Tentavam fazer o outro jogador errar quando a bolinha passava pelo retângulo. O outro jogador ganhava um ponto. O jogo continuava, até que um jogador chegava a 21 pontos. Aí o jogo terminava. Era simples, muito simples, mas era perfeito. Em 1972, Pong foi lançado. Não em lojas, mas em um bar. Um bar em Sunnyvale, Califórnia. O Wendy's
Cactus Tavern. A máquina era grande. Tinha uma tela, tinha 2 controles. Tinha um slot para moedas. Custava 25 centavos para jogar. Ninguém sabia o que era. Ninguém tinha visto nada parecido. Mas as pessoas começaram a jogar. Começaram a colocar moedas, começaram a se divertir e algo mágico aconteceu. As pessoas voltavam para jogar mais, voltavam para tentar ganhar, voltavam para competir com os amigos. A máquina de Pong começou a ganhar dinheiro, muito dinheiro, muito mais dinheiro do que qualquer máquina de fliperama. Atari percebeu, Atari viu que tinha algo especial. Atari começou a fabricar mais máquinas, começou a colocar em outros bares, em outras salas de fliperama, em outros lugares. Pong explodiu, explorou em popularidade. Dentro de meses, havia máquinas de Pong em toda parte. Em bares, em fliperamas, em shoppings, em restaurantes, as pessoas faziam fila. Faziam fila para jogar, faziam fila para competir, faziam fila para se divertir. Pong se tornou um fenômeno cultural. Todos queriam jogar, crianças, adultos, idosos, todos queriam tentar. A Atari ganhou muito dinheiro mesmo. Nolan Bush e Ted Dabney ficaram ricos, ficaram famosos. Mas o mais importante não era o dinheiro. O mais importante era que Pong provou algo, provou que videogames eram divertidos, provou que as pessoas queriam jogar, provou que isso era o futuro. Pong foi simples, muito simples. Apenas 2 retângulos e uma bolinha. Mas Pong mudou tudo. Depois de Pong, outras empresas começaram a criar videogames, começaram a criar máquinas diferentes, começaram a criar jogos diferentes, começaram a criar uma indústria. Videogames começaram a ficar mais complexos, começaram a ter histórias, começaram a ter personagens, começaram a ter gráficos melhores. Mas tudo começou com Pong. Tudo começou com 2 retângulos e uma bolinha. Tudo começou em 1972. Hoje, videogames são uma indústria gigante. Bilhões de dólares, bilhões de pessoas jogando, jogos em computadores, jogos em consoles, jogos em celulares. Tudo começou com Pong. Se você tem mais de 60 anos, você provavelmente se lembra de Pong, você provavelmente entrou em uma sala de fliperama, viu a máquina, colocou uma moeda, jogou. Você se lembra da sensação, da emoção, da adrenalina, de tentar ganhar, de competir com o seu amigo? Você se lembra de ganhar? De perder? De gritar quando ganhava um ponto? De reclamar quando perdia? Essas memórias são importantes. Essas memórias fazem parte da sua vida. Fazem parte da história da tecnologia. Fazem parte da história da humanidade. Pong não era só um jogo. Era uma experiência que conectava pessoas, uma experiência que divertia, uma experiência que mudava vidas. Obrigado por ouvir este episódio de histórias e curiosidades científicas e tecnológicas. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Você jogou Pong? Você se lembra? Comente aqui embaixo. Compartilhe sua memória. Onde você jogou? Com quem você jogou? Como foi sua primeira experiência? Essas histórias são importantes. Essas memórias são importantes. Elas fazem parte da história da humanidade. No próximo episódio, vamos falar sobre outro momento importante. Outro momento que mudou o mundo. Fique conosco. Até a próxima.